Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. A manutenção de juros pela quinta vez seguida em 15% era esperada, mas havia esperança de que o Banco Central pudesse ter sinalizado o início do corte de juros em janeiro. O corte não está descartado, mas diminuíram as chances com um comunicado mantendo o trecho mais duro, onde o Banco Central escreve: juros em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Com tantas empresas e pessoas endividadas, economia estagnada, inflação recuando, por que os juros se mantêm no maior patamar em quase 20 anos? Meu convidado é o ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, que honra, prazer. Muito obrigada por ter vindo presencialmente aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar com você aqui. Obrigada. Ministro, o Banco Central está sendo muito conservador? Olha, eu acho que não. O Banco Central reage a dados, né? E os dados mostram um mercado de trabalho ainda aquecido, as expectativas quanto à inflação futura desancoradas, mesmo que ele tenha baixado a previsão para o horizonte da política monetária, que é primeiro trimestre de 2027, ainda está um pouquinho acima de 3%, que é a meta, né? Então, eu acho que há razões para o Banco Central continuar sendo muito rigoroso na condução da política monetária. E, claro, isso tem consequências, né? O crédito fica mais caro, o investimento pode ser adiado por causa da taxa de juros, a questão da casa própria pode ser adiada, e tudo isso reduz a demanda da economia. E esse é o objetivo da política monetária, certo? O objetivo da política monetária, quando a inflação passa da meta e as expectativas são de deterioração no futuro, é fazer convergir a inflação para a meta. Porque a inflação é o principal mal. Certo? Eu fico perplexo que tem até banqueiro dizendo assim, olha, está muito alto esses juros. Certo? Claro, para banqueiro o melhor, ao contrário do que a percepção de muitos, para banqueiro é melhor juro mais baixo e não juro mais alto. Né? Porque senão aumenta a inadimplência, né? Exatamente, porque banqueiro, isso é como um supermercado. Né? Como é um supermercado? Você compra mercadoria, põe um sobrepreço e vende, né? O seu intermediário. E o banco é isso, ele capta recursos e ele repassa esses recursos aos tomadores de crédito. E, portanto, o relevante para o banco é o spread. E juros altos significam menor demanda de crédito, menor volume de negócios, maior inadimplência, maior risco. Juro mais baixo é o composto disso tudo. Tem mais negócios, menos riscos, mais lucro. Certo? Então, eu acho que o Banco Central ele tem uma percepção clara disso aí e, a meu ver, está agindo corretamente. Ao que parece, professor, olhando para os últimos indicadores, o espaço para esse corte de juros ele vai se tornando claro, né? Por exemplo, o senhor falou sobre as previsões para a inflação, olhando ali os modelos do próprio Banco Central, onde ele não fala claramente, né, aqui, como a gente estava esperando, os sinais de que os juros pudessem cair, mas o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se antecipou a essa decisão e há poucos dias falou que não precisava ter uma mudança substancial no comunicado para que os juros pudessem começar a cair. Então, deixou uma portinha aberta ali para a possibilidade de ter queda de juros a partir de janeiro. E aí tem uma mudança que não é substancial, algumas, né, mas que são positivas, por exemplo, a redução na projeção de inflação, nesse horizonte relevante, né, que o senhor está falando aí nos meses seguintes. Né? No entanto, o que a gente vê aqui é um Banco Central que a discussão hoje é muito... tem que derrubar, tem que jogar a água da bacia fora sem jogar a criança junto, né? A previsão do próprio Banco Central vem caindo, né? E já está bem perto ali da meta de inflação, né? Estava em 3,4% em setembro, caiu para 3,3%, agora está em 3,2%. Eu acho que o Banco Central está imaginando que as condições estão se aproximando para o início do novo ciclo de queda da taxa Selic. Mas não chegou exatamente, então não adianta correr. Está quase lá, vai Está quase lá, né? falta 2, 3 meses, tá certo? Agora, eu acho que o comunicado foi mais duro do que nós da Tendência imaginávamos. Nós apostávamos
que saiu um comunicado dando sinalizações para que o mercado percebesse se era janeiro ou março o início do ciclo, né? E ele deixou isso em aberto. Sim. Tanto assim que você vê diferentes analistas com peso, né, da sua reputação, uns apostando que é janeiro, outros apostando que é março. Nós, na Tendências, saímos de janeiro para março, né, porque a gente acha que o comunicado não deu a sinalização que a gente esperava. Esse é bom assinar outro ponto, essa questão do suficientemente prolongado, né? O Banco Central introduziu uma palavra em curso, ou seja, o processo em curso. Portanto, provavelmente, conta esse prolongamento lá atrás, né? E não de agora. Tá certo? Porque suficientemente prolongado, agora em dezembro, daqui a 3 meses não é suficientemente prolongado. Ele terá sido suficientemente prolongado. Né? Ele troca dinamismo por resiliência, ou seja, é um mercado de trabalho que está forte, uma economia que ainda se mostra aquecida, mas aos poucos parece também sinalizando algum sinal aí de perda de ritmo da economia. Exatamente. Os sinais são de que a política monetária está funcionando, né? As coisas começam a mudar na direção que o Banco Central precisa estabelecer, né? Agora, o Banco Central, eu vi alguns comentários de pessoas, de jornalistas, assim, mas a inflação caiu agora em novembro, né? Por que ele não baixou já que a inflação caiu? Inclusive, em 12 meses já está abaixo do limite superior da meta para a inflação, porque o Banco Central não trabalha com a inflação de hoje. Ele trabalha com as expectativas, tá certo? No horizonte relevante, que é o de 6 trimestres, mais ou menos, né? Então, o Banco Central ele reage a essa trajetória que o mercado sinaliza como sua expectativa para a inflação. E se você olhar daqui até março de 2027, as expectativas estão desancoradas, né? E o Banco Central, uma de suas funções com o exercício da política monetária é ancorar as expectativas. Eu acho importante dar nome aos bois, então, né? Porque fica parecendo que o Banco Central, ele sozinho está detonando a economia, quando, na verdade, o juro poderia ser muito menor se a gente não tivesse uma economia tão estimulada, crescendo muito acima do seu potencial. A impressão que a gente tem é que o Banco Central está carregando o piano sozinho nessa luta para baixar a inflação, e aí tem que dar uma dose exagerada de um remédio amargo, que dói, né, que está sufocando as empresas, as pessoas com alto endividamento. O quanto que o senhor diria que o fiscal ele tem atrapalhado na manutenção de um juro em patamares razoáveis hoje no Brasil? Olha, seguramente. Aliás, mesmo a sua análise é precisa, tá certo? O Banco Central está pisando no freio e o governo também acelerando do outro lado, né? Então, eu acho que por isso o Banco Central não vai ceder à pressão, né, da classe política, do governo, né, porque ele tem a responsabilidade, né, deixa-me repetir, de levar a inflação à meta. Por quê? Pior do que os custos da política monetária, no encarecimento do crédito, na inviabilidade de certos negócios, né? O oposto, que é ceder essas pressões, gerará um efeito exatamente o contrário e muito danoso à economia, com um agravante, é que a inflação prejudica mais os pobres, né? Então, quando você vê um gente do governo, e não só aqui, a gente está vendo isso nos Estados Unidos também, tem aquele maluco lá, né, que disse que a inflação devia estar, o juro devia estar em 1,5, né, ele falou ontem, né? Então, essas pessoas parecem não raciocinar direitinho, ou não entenderam o processo. Portanto, suponha que o Banco Central cedesse às pressões do PT e de membros do governo, inclusive o presidente, para baixar a taxa de juros. Você teria um agravamento súbito das expectativas, né? Isso geraria mecanismo de reajuste de preços. Isso ia bater na popularidade de quem pediu a redução da taxa de juros, né? Porque a gente já aprendeu aqui no Brasil, diferentemente do que era no passado, a sociedade, inclusive os segmentos menos favorecidos dela, reagem mal à inflação.
E eu sou de um tempo que eu vi os políticos dizer o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Era uma estupidez completa, mas era a conversa geral. Muita gente acreditava nisso, né? A inflação seria o combustível do desenvolvimento, que é realmente uma estupidez, né? Mas as pessoas não aprenderam, né? Não quero ser arrogante aqui para dizer que eu devo dar lições a ele, mas devia pensar, pergunta. Escuta, Banco Central, por que você está aumentando a taxa de juros? O presidente tem todo, né, a possibilidade de chamar o presidente para o almoço, para conversar, para ele explicar, para ele aprender, né? Não, ele prefere o discurso anti-política monetária, anti-Faria Lima. Né? E lembrando que a maior parte hoje da composição do Comitê de Política Monetária do Banco Central é indicada pelo atual governo, né? Exatamente. E foram boas indicações, é preciso dizer, né? Nesse ponto, eu acho que há um papel elogiável do ministro da Fazenda em escolher pessoas e submetê-las ao crivo do presidente, pessoas que têm base acadêmica sólida, experiência, passado de análise competente, né? E essas pessoas que resistem, né? Outra coisa que é preciso assinalar é que a impressão que fica que é o presidente do Banco Central que determina a taxa de juros. As pessoas esquecem que a decisão sobre a taxa Selic é uma decisão colegiada, em que o presidente do Banco Central é apenas um voto. Ele pode ser um voto adicional se for o de desempate, né? E há estudos mostrando que a capacidade do presidente de um Banco Central em influenciar os seus pares, os seus companheiros de diretoria, numa direção que ele queira, é muito difícil acontecer. Acontece em apenas 50% dos casos. Em 50% dos outros, o presidente não tem capacidade de influenciar o voto dos demais componentes do Comitê de Política Monetária. Portanto, não é ele que fixa. A gente está num momento importante, que é se aproximando das eleições de 2026. Eu tenho certeza que é uma contribuição muito importante, ministro, o senhor conversar aqui com nossos telespectadores, ouvintes, sobre que caminhos a gente precisa ficar atento, né? Que pautas que são fundamentais para que a gente possa ter um crescimento sustentado ao longo do tempo, a gente possa ter juros normais no Brasil, né? Que pautas são possíveis e que a gente precisa escolher esse caminho, porque a gente está fazendo um roteiro há muito tempo que é o mesmo. A gente cresce demais, né? Gera muita inflação, aumenta juros e a gente bate na parede, né? A gente precisa encontrar um caminho possível, né? Que caminho possível é esse? Olha, Juliana, eu acho que isso é um caminho já mapeado, né? É quase uma receita de bolo. O que é que tem que fazer? Quais são os ingredientes, né? E nós temos uma situação fiscal absolutamente insustentável. A origem desse processo é a Constituição de 88, que resolveu buscar a redução da desigualdade e da pobreza, não com desenvolvimento, mas com gasto, né? O gasto público explodiu da Constituição de 88 para cá, e à medida que os governos foram sucedendo, cada um punha mais um tijolinho nessa parede, né, que ia se erguendo da irresponsabilidade fiscal, né? Então, eu acho que o que é essa receita de bolo? Primeiro, eu acho mais relevante hoje acabar com a vinculação do salário mínimo a aposentadorias. Só o Brasil, ao que eu tenho conhecimento, faz isso, porque pensionistas e aposentados devem ser protegidos contra a corrosão inflacionária e não ter aumento real de rendimento. E como está vinculado ao salário mínimo, o salário mínimo tem aumento real, eles têm aumento real também, né? A coisa é tão esquisita que aqui no Brasil tem sindicato de aposentados e pensionistas e idosos, né? E como a gente sabe, sindicato é uma instituição criada no século XIX na Inglaterra para empoderar os trabalhadores em suas negociações de condições de trabalho, de salário, né? Ganho real é para quem trabalha, né? Então, eu acho que tem que ser feito de forma definitiva. Tem muitos economistas dizendo, olha, fica vários anos sem reajustar o salário mínimo. Eu acho que isso é injusto. Porque tem gente que vive do salário mínimo e é trabalhador. Você tem que cortar definitivamente isso. E para isso tem que ter uma mudança constitucional. O artigo 201 da Constituição estabelece, seu parágrafo 3º ou 4º, se eu não me engano, que o salário mínimo que a aposentadoria será reajustada pelo salário mínimo. Tem que tirar isso da Constituição, né? Esse é um ponto.
você ter uma ideia, o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo vão custar, segundo o cálculo do Ministério do Planejamento, em 10 anos, 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é mais de 50% além da economia que foi feita com a reforma da Previdência. Não é? Então, você tem que acabar com isso. Segundo lugar, tem que fazer uma nova reforma da Previdência, né? Porque a expectativa de vida está aumentando, isso é bom para o país, é bom para quem vive mais, é bom para os trabalhadores, mas tem um custo, né? Você não tem como gerar receitas adicionais à medida que essa expectativa vai se aumentando, porque significa que as pessoas passam mais tempo ganhando aposentadoria, né? Então, tem que fazer uma nova reforma da Previdência, acabar a distinção entre homem e mulher, distinção entre rural e urbano, distinção entre militar e civil, né? É preciso, além disso, acabar com outra característica típica do Brasil. Só no Brasil tem isso. Ou seja, gastos em educação e saúde são vinculados ao aumento da arrecadação de impostos. E o parlamento que aprova isso é um parlamento que renuncia à sua função mais nobre, desde a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, que atribuiu ao parlamento a supremacia do poder, isso foi seguido por todos, e a de aprovar anualmente o orçamento e definir prioridades. O orçamento tem que ser definido anualmente, porque daqui a 100 anos a prioridade pode não ser a educação, pode ser outra, tá certo? E as prioridades vão mudando. A né? de saúde vai crescer, né? Como o senhor está vai falando. crescer em saúde, tá certo? E tem uma coisa que é o estímulo ou a obrigação de gastar. Por exemplo, os municípios e os estados têm que gastar 25% da sua arrecadação de impostos com educação. Não é? E se não fizer isso, alguém do Ministério Público, buscando 15 minutos de fama, vai fazer um processo para o prefeito para a cadeia. Então, o prefeito pode ir para a cadeia porque não gastou. A gente então, vê casos de pintar o muro da escola 3 vezes no ano para gastar verba. É isso né? mesmo, é isso mesmo. Né? Então, eu acho que essas reformas, elas são fundamentais para devolver ao orçamento público brasileiro a flexibilidade que é necessária para definir prioridades. No governo federal, 96% dos gastos primários são de natureza obrigatória. Fica 4% para financiar cultura, ciência, tecnologia e assim por diante. Você não tem espaço para debater nada, né? Nada. Prioridade nenhuma, né? Nada. E o Congresso gosta disso aí, tanto que todo dia tem uma proposta lá no Congresso de criar mais uma regulação. O Congresso não contribui, né? A gente viu essa semana o vexame, além do mais, que foi um ataque à própria democracia, né? Com agressão a jornalistas, né? Impedidos ali de entrar no plenário. O Judiciário também tem dado exemplos muito ruins, né? Sobre o seu papel também pensando na sociedade. O quanto, ministro, fica muito difícil, acho que também entrar num debate onde a sociedade apoie essa pauta de mexer em regras que, obviamente, vão piorar suas condições ali, né, seus direitos e tal, quando você não vê o exemplo nos andares de cima. Além do mais, a experiência mostra que reformas complexas, impopulares como estas, elas geralmente são passíveis de aprovação numa crise. A crise gera o senso de urgência, a percepção de que tem que ser feito, tá certo? Se você olha os grandes ciclos de reformas no Brasil, que são do governo Castelo Branco, do governo Fernando Henrique e do governo Temer, todos foram movimentos pós-crises, né? Crise do João Goulart, crise da hiperinflacionária, crise deixada pela Dilma, né? Então, aí a sociedade se apercebe. Porque esperar isso do sistema político, eu acho uma utopia, tá certo? O sistema político brasileiro, ele desconhece uma regra básica, não é, de economia ou de finanças, que é a restrição orçamentária. Isto é, eu só posso gastar o que eu tenho. Isso vale para as famílias e vale também para o Congresso. E o Congresso gera a impressão que sempre tem dinheiro. E tem uma visão equivocada do processo. Hoje, por exemplo, antes de chegar aqui, eu estava lendo uma palestra, uma intervenção feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, num seminário sobre o arcabouço fiscal, em que ele condenou o teto de gasto, porque o teto de gasto não deixou margem
para resolver problemas, para desenvolver programas. Mas era isso mesmo, tá certo? A ideia era fazer um teto de gasto tão rigoroso que a sociedade despertasse para isso. Implícito no teto de gasto, implícita, aliás, estava a ideia de que ele só seria viável se tivesse essas reformas que a gente mencionou aqui. Tá certo? É obrigar o debate, né? É obrigar o debate. E não dizer assim, não, está errado. E aí ele elogiou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal padece do mesmo problema. A diferença do arcabouço fiscal para o teto de gasto é que demora mais a dar errado, tá certo? Porque ele pode aumentar o gasto 2,5% acima da inflação todo ano. Mas ele vai chegar à mesma situação da inviabilidade de sua permanência, né? Porque vai ficando politicamente insustentável. Você ouve aqui na Band News FM Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. Nesse terceiro e último bloco do programa Economia para você, a gente fala sobre empreendedorismo e conta aqui as histórias de pessoas que mudaram de vida quando decidiram seguir caminhos do negócio próprio. A minha conversa hoje é com a Camila Migliorini. Ela é criadora da Mister Fit, que é uma rede de fast food saudável no Brasil, pioneira. O setor de alimentação saudável ganhou, inclusive, um novo impulso durante a pandemia. Empreendedores precisam estar sempre dispostos a mudar os negócios quando as oportunidades aparecem, né? E o mercado sempre muda. Camila, prazer falar com você, tudo bem? Um prazer todo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Camila, conta um pouquinho pra gente, como é que foi o início desse negócio, porque eu sei que você chegou até a vender um carro, né? E hoje a situação é completamente diferente, né? Conta um pouquinho pra gente aí da tua história. É diferente, mas eu falo que o desafio todo dia, né? A gente acaba encontrando. Mas há 14 anos, então a minha história já tem bastante tempo. Há 14 anos atrás, o fast food, né, a alimentação saudável ainda não estava nesse boom, que é o que você falou, né? Depois da pandemia, a gente teve um diferencial de mercado. Mas há 14 anos atrás, eu era CLT e aí eu fui demitida. Então, não foi uma questão de opção, não. Eu fui demitida e a minha opção era ou procurava uma recolocação no mercado ou eu ia empreender. E eu sempre tive vontade, né? Então, eu acho que assim, a demissão me deu essa coragem, né? E aí eu acabei vendendo o que eu tinha. Na época, a única coisa que eu tinha era um carro. O carro nem tinha terminado de pagar ele todo, tá? Então, assim, eu falo que era metade de um carro. Mas eu vendi o carro, fiz todo o projeto, mas assim, eu fiz um estudo, eu gostava muito já de alimentação saudável, eu já trabalhava com franquias, então eu peguei um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos em CLT e coloquei no Mister Fit. Qual é a sua formação? Você trabalhava antes com o quê, Camila? Com franquias mesmo, só que eu fazia consultoria. Então, eu ajudava outras marcas a montarem franquias. Entendi. E eu me formei em administração. Então, o projeto em si, eu peguei um pouquinho dessa experiência que eu tinha, mesmo em CLT, eu coloquei no Mister Fit, né? Quando foi montar. E com certeza essa experiência fez muita diferença, né? Muita. Conta pra gente, eu falei ali no começo que a realidade mudou muito quando a gente pensa em 2011, quando você começou, e agora em 2025. É uma realidade bem diferente, né, do mercado empreendedor, né? Muito, muito. Eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu tenho concorrência. Na época, né, eu não tinha. Então, assim, eu via mil coisas, que a comida saudável ninguém ia comer, que ia acabar a água e a gente não ia conseguir ter legumes, essas coisas. Então, assim, você ouve de tudo. E realmente era muito complicado a gente convencer. Eu tinha que convencer as pessoas a entrarem na loja para consumir. Hoje é o contrário, né? Então, hoje, se você comer alguma coisa que não é saudável, você é até julgada, né? Então, a gente sentiu muito esse mercado, no tanto que a marca cresceu muito na pandemia. A gente já estava no mercado, né, na pandemia, mas deu uma virada de chave, assim, no tanto que eu não tinha fábrica. Na pandemia, eu montei uma fábrica, né? Então, enquanto estava tudo fechando, a gente estava expandindo. E vocês vendem o quê, Camila? Comida saudável. Hoje, o foco
eu produzo para os franqueados, então a gente tem várias unidades, hoje já passou de 800 lojas, mas essas unidades eu produzo para eles. Antes da pandemia, eu ensinava o franqueado a produzir, então eu ia até a cidade dele, como treinadora já, né? E a gente ensinava ele a produzir. Com a pandemia, a gente cresceu muito para manter o padrão. Eu fui forçada, né, a montar a fábrica. Então, hoje a gente continua produzindo comida saudável, só que a gente entrega pronto para o franqueado. Antes, eu ensinava o franqueado a produzir. E, Então, e essa, e essa mudança no modelo de negócio tem a ver com a pandemia? total, total. Se eu não tivesse parado na pandemia e analisado o mercado, com certeza a marca teria morrido ali. Eu falo assim, eu tive que reformular todo o modelo de negócio, porque a gente ia até a loja e ensinava o franqueado, né? Então, era uma situação, uma loja aberta. Com a pandemia, eu tinha um modelo, que era o home office, que ele não estava ainda muito formatado, mas ele tinha tudo a ver para aquele momento, né? Que as pessoas ficaram desempregadas, ficaram presas dentro de casa, muita gente, donos de academia, tal, não tinha de onde tirar dinheiro. Então, esse modelo ele surgiu com essa necessidade que eu vi no mercado e eu já tinha experiência da comida saudável. Então, eu reformulei tudo, não tinha experiência nenhuma em fábrica. Então, eu falo que 2020 é como se eu tivesse começado de novo. Né? Outro negócio, né? Outro negócio, foi outro negócio. Então, assim, em 2011 eu tinha um até 2020, até 2019, né? Porque a gente já começou a sentir o reflexo no final do ano. E 2020 foi a virada mesmo, mas foi tudo muito rápido, né? A gente teve que agir muito rápido. Se eu ficasse naquele modelo de negócio, eu teria morrido ali. E sempre foi uma franquia desde o começo? Sempre. A primeira unidade, não. A primeira unidade, eu tinha o projeto em mente, né? Vendi o carro e fiquei atrás do balcão. Então, lavei alface, né? Eu servi os clientes. Eu fiz um piloto. Esse piloto, só que a ideia do piloto já era franquear, porque a minha experiência era com franquias. Então, quando eu montei o restaurante, não era para ele ficar só ali na cidade de Paulínia, já era, o projeto já tinha essa ideia. E aí eu esperei, validei, vi que deu certo e comecei a fazer o sistema de franquia depois que eu estava já 1 ano atrás, né, do balcão. Conta pra gente essa questão da validação importante, né? Qual é a função e o que você faz nesse momento ali antes de tomar a decisão de se tornar uma franquia? É muito importante esse passo, né? Porque eu mesma, tudo que eu pensei, né? Porque a gente pensa, a gente tem projetos, né? A gente acha que aquilo vai funcionar e na prática é outra. Né? Faculdade é assim, né? A gente aprende uma coisa, a hora que vai colocar na prática é outra. E o projeto também, por exemplo, a minha ideia era fazer um restaurante de saladas, né? O meu carro-chefe nunca foi salada. Na hora que eu abri a porta, que eu estava lá atrás, eu vi que as pessoas queriam era comida saudável, não só a salada, né? Elas queriam arroz, feijão, tal, mas que fosse feito de uma forma saudável. Então, vou começar pelo meu carro-chefe. Se eu tivesse saído franqueado só a ideia inicial, não teria dado certo, com certeza, né? Então, esse 1 ano foi uma validação muito importante, tanto do cardápio, quanto da forma da gente comunicar com o cliente, né? Então, eu posso ensinar o meu franqueado porque eu sei falar com o cliente, né? Então, eu acho que esse é um diferencial muito importante nessa validação do negócio. E o que você considera importante de diferencial entre empreender num modelo de um negócio pequeno e de um grande negócio como você tem hoje? Você diz diferencial para poder fazer eles Para e poder tal? fazer, atuar, enfim, de desenvolver, talvez a pessoa que queira empreender, ela não saiba, né, a diferença entre talvez imaginar um negócio que seja pequeno e que continue, ou que seja, né, e que não seja um modelo que vá ser tão grande, né, Sim. como o seu negócio é hoje, né? Mas é porque assim, independente, igual, eu comecei numa cidade pequenininha, né? E eu não tinha jamais essa estrutura que eu tenho hoje. Eu acho que assim, independente de você pensar num negócio, eu nunca, assim, eu queria crescer, quero crescer mais, mas eu nunca tinha imaginado chegar ao tamanho que a gente chegou, essa é a verdade. Para mim era 120 lojas, eu ia estar feliz, tal. Então, eu acho que assim, seja pequeno ou se o teu projeto for grande, pensando lá na frente,
eu acho que a gente tem que... É um passo de cada vez, né? Não adianta também a pessoa querer crescer de uma forma e esquecer de fazer essa validação. Então, de diferencial, eu não sinto muito na hora da montagem, não. Tá? Eu acho que o desafio é o mesmo, porque para o pequeno, eu lembro que na minha época, conseguir crédito para o pequeno negócio é muito complicado. Hoje a gente ajuda os franqueados, porque ainda né? Fala que tem crédito e tal, tudo, mas na hora que ele vai, ele barra com um monte de burocracia. Tem muitas pessoas que não têm o conhecimento, né? Então, tem o MEI, mas a pessoa não entende o que é o MEI, né? Então, eu acho que acaba sendo um desafio, só muda a proporção, né? Mas é desafio igual, né? Camila, qual o melhor canal para encontrar vocês? Olha, hoje seria para eu no Instagram, né? E na franquia em si, né? A gente tem um site, pode falar o site? Pode, claro. Tá. É www.mrfishfranquias.com.br. Eu no meu Instagram também eu faço hoje palestras, dou algumas consultorias para quem quer fazer o sistema de franquias. Não é todo o sistema que eu pego, né? Porque tem a empresa para tocar. Mas quando eu vejo um projeto, hoje eu entro e auxilio na montagem de franquias, né? Que é o que eu sou apaixonada aí. E teu perfil no Instagram, Camila? Camila Migliorini Oficial. Quer que dita? É melhor, né? Pode ser. Camila normal, Miglhorini. Oficial. Oficial, Maravilha. Camila, adoramos conhecer a sua história. Obrigada por parar um pouquinho aí no meio da correria. Num dia chuvoso, né? Que estava bastante chuva hoje nesse dia da nossa gravação, né? Obrigada, sucesso para você. Imagina, eu que agradeço. Sucesso para vocês também. Muito obrigada. Beijo. Beijo, tchau. E o Economia para você vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.